Olá, como vão? Vamos começar aqui a nossa disciplina. Sou a professora Poliana e a gente vai começar a nossa disciplina Contabilidade Pública aqui pela Universidade Estadual do Piauí. É com muito prazer que eu estou ministrando essa disciplina para vocês. Espero que vocês aproveitem e que eu possa transmitir os conhecimentos necessários ao aprendizado dessa disciplina que é tão maravilhosa. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre contabilidade pública. Então nossa disciplina está dividida em 4 unidades, são 5 unidades, aliás. Então, na unidade 1, então nós vamos ver agora, por exemplo, conceitos orçamentários e financeiros referentes ao primeiro módulo. Na unidade 2, que será o nosso módulo 4, aliás, módulo 2, perdão, iremos ver receitas e despesas públicas. Na unidade 3 e 4, que são as unidades que farão parte do módulo 3, iremos ver contabilidade pública, conceitos básicos e os subsistemas de conta, além de plano de contas, que é referente à unidade 4. E no módulo 4, que é a unidade 5, iremos fazer um estudo das demonstrações contábeis aplicáveis à contabilidade pública. Então, vai ser uma parte muito divertida que a gente vai poder entender e fazer análises dos demonstrativos contábeis. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais da nossa disciplina e nesse primeiro módulo vamos ver os conceitos orçamentários e financeiros. Então, vamos começar partindo do conceito de contabilidade pública. Atualmente, inclusive, a contabilidade pública ela recebe o nome de CASP, Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, na norma brasileira de contabilidade técnica número 16.1, conceitua a contabilidade pública como ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial de entidades do setor público. Então, a gente consegue perceber que esse conceito ele é semelhante ao conceito de contabilidade geral, de contabilidade de uma maneira geral. No entanto, aqui, a contabilidade pública ela tem um campo de atuação que é as entidades do setor público. Então, a geração de informações são relacionadas a essas entidades e que se aplica também a essas entidades os mesmos princípios de contabilidade e normas contábeis. Então, continuando aqui no nosso conceito, segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é o MCASP, na 4ª edição, na parte 5ª, de acordo com a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional número 406 de 2011, então conceito fresquinho, recente, diz que a contabilidade aplicada ao setor público, então aqui ela já traz nesse conceito a nova nomenclatura da contabilidade pública, tratando assim a contabilidade aplicada ao setor público. É o ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial das entidades do setor público. Então, a gente percebe que a única diferença é que no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público traz aí a nova nomenclatura da contabilidade pública, que é CASP. Então, a gente está vendo aqui que a contabilidade, ela estuda o patrimônio, suas variações, e aplica nelas os seus princípios e normas. Mas por que a gente vai estudar o orçamento público nesse primeiro? Lá no artigo 78 do Decreto-Lei 200 de 1967, traz que a contabilidade pública estuda, registra, controla e demonstra o orçamento aprovado e acompanha a sua execução. Então, existe aí essa obrigação da contabilidade de fazer esse estudo e esse acompanhamento do orçamento público, do orçamento que é aprovado pelas entidades públicas. Então, vamos lá.
não podemos esquecer que também é uma das funções da contabilidade pública acompanhar, estudar, registrar o orçamento público e a sua execução. Então, nesse primeiro módulo, nós vamos partir para conhecer um pouquinho do que seja orçamento público. Então, nós vamos descrever o orçamento, nós vamos ressaltar a importância do orçamento público e vamos identificar a etapa do ciclo orçamentário, ou seja, como é que funciona esse orçamento público. Então, a gente faz um pouco de um breve histórico que a gente percebe que o interesse popular pela gestão dos recursos públicos no Brasil teve sua origem embrionária, lá na época da prosperidade colonial, quando surgiram lideranças nos diversos segmentos sociais, como, por exemplo, os militares, o clero e os intelectuais, recém-chegados da Europa e que traziam em sua bagagem cultural os ideais democráticos assimilados em seu estudo no Velho Mundo. Ou seja, já havia nessas lideranças, nesses segmentos sociais, o interesse em acompanhar o planejamento e execução do orçamento público. Porque isso já acontecia lá no Velho Mundo, né? Nos países de primeiro mundo. Então, trouxeram consigo lá despertaram esse interesse na população de também aqui no... Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui um pouquinho de orçamento. Aqui no conceito diz ferramenta legal de planejamento do Estado, onde são apresentadas as receitas previstas e despesas fixadas, que serão realizadas pelo ente em um determinado período, objetivando a execução de programas de governo, de manutenção e investimento, bem como as transferências legais e voluntárias, pagamento de dívidas e outros encargos decorrentes da atividade estatal. Então, por que está destacado o termo ferramenta legal? Porque o orçamento público no Brasil ele é uma lei. Então, é aprovado, essa lei ela é de iniciativa do Poder Executivo e o Poder Legislativo autoriza esse gasto. Então, é uma ferramenta decorrente da lei. E essa ferramenta ela auxilia o planejamento do Estado, planejamento de quais serão os gastos que serão efetuados durante um determinado período. Então, é uma ferramenta que faz com que haja um planejamento, inclusive hoje em dia o orçamento público ele tem um perfil mais moderno, que a gente chama de orçamento-programa, onde são estipulados os programas de governo, e serve para fazer esse planejamento, para que a gestão pública ela aconteça de uma maneira mais próxima dos interesses da população. Então, para que sejam executados os programas de governo, é o que eu falei anteriormente. O orçamento atualmente é feito de uma maneira mais moderna, utilizando o orçamento-programa. Então, essas previsões de receitas e fixação de despesas, elas são realizadas durante um determinado período, né? Então, a lei do orçamento ela é válida para um determinado período. Esse período é anual. A cada ano é aprovada uma nova lei orçamentária, em que nessa lei estão autorizados as despesas e são fixadas essas despesas e são previstas as receitas que irão arcar com essas despesas, na verdade. Então, a gente vai ver logo em seguida que existe até um princípio, que embasa a administração pública e que obriga que esse orçamento seja anual e coincidente com o ano civil. Então, para se elaborar um orçamento público, existem alguns instrumentos de planejamento dessa formalização do orçamento. Então, são 3 os instrumentos de planejamento da administração pública federal. Vamos conhecer um pouquinho deles. O plano plurianual.
Então, o plano plurianual é uma primeira ferramenta. Ela é um plano que é elaborado também pelo Poder Executivo para um período de 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma outra lei, nesse caso anual, que a gente vai ver logo em seguida, e que serve para estipular as metas da própria Lei Orçamentária Anual, que é o terceiro instrumento, que a gente chama de LOA, Lei Orçamentária Anual. Nessa, sim, é que são fixadas as despesas e previstas as receitas daquele exercício social, daquele ano em que a gestão pública irá funcionar. Então, vamos lá. O que é o plano plurianual? O plano plurianual, ele estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duração continuada. Então, como é que ela funciona? Então, o plano plurianual, como eu falei, é uma lei para 4 anos, né? Ela é enviada pelo presidente da República ao Congresso Nacional até o 31 de agosto do primeiro ano do seu mandato. Então, no primeiro ano do mandato, o presidente da República elabora esse plano para os próximos 4 anos e até 31 de agosto daquele primeiro mandato é enviado para o Congresso Nacional para ser aprovado. Então, é devolvido para a sanção, ou seja, para aprovação, até o encerramento da sessão legislativa, que acontece em 15 de dezembro de todo ano. Então, o plano plurianual, que vigora por 4 anos, ele começa a vigorar do segundo ano do mandato presidencial até o final do primeiro mandato subsequente. Então, um plano estipulado por um presidente X, ele vai começar a partir do seu segundo mandato e vai terminar no primeiro ano do próximo presidente, o Y, vamos supor. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também, então, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece as metas e as prioridades da administração pública. Então, ela pega quais são os principais interesses que aquele momento exige. Então, pega as prioridades da administração pública para fazer parte lá da Lei Orçamentária Anual, para o exercício seguinte. Então, ela traz também orientações na legislação tributária e políticas de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, ela é anual. Ela é enviada anualmente pelo presidente da República ao Congresso Nacional, também até 31 de agosto, e devolvido para a sanção também até o encerramento da sessão legislativa, que acontece em 15 de dezembro. Então, o Congresso Nacional deve devolver essa aprovação para o presidente sancionar até o dia 15 de dezembro. E, por último, temos a LOA, que é o nosso objetivo, que é a Lei Orçamentária Anual. E a Lei Orçamentária Anual, ela é composta pelo orçamento fiscal, orçamento de investimento das estatais e pelo orçamento da Seguridade Social. Também é anual. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual são leis anuais, com vigência para um ano, um determinado período de um ano. O orçamento fiscal é referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades, da administração direta e indireta, mantidas pelo poder público. O orçamento de investimento das estatais são das empresas que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Então, o orçamento de investimento vai partir para todas as entidades que a União ela detenha direito a voto, seja sócia majoritária. E o orçamento da Seguridade Social são de todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta e indireta, bem como os fundos, as fundações, as instituições mantidas pelo poder público. Vamos agora conhecer os princípios orçamentários.
Rapidinho a gente vai ver cada um deles. Então, temos o princípio da unidade, o princípio da universalidade, da anualidade, do equilíbrio, da exclusividade, da programação, legalidade, orçamento bruto, não afetação da receita, especificação ou especialização. A gente consegue visualizar claramente esses princípios na própria atuação da lei do orçamento. Então, o princípio da unidade, por exemplo, fala que o orçamento deve ser único, né? E as três esferas do orçamento, elas devem compor uma única lei orçamentária, ou seja, o orçamento fiscal, os orçamentos de investimento das estatais e da Seguridade farão parte de uma única lei. O princípio da universalidade implica que todas as receitas e todas as despesas devem fazer parte do orçamento. Então, se conhece previamente quais são as receitas e as despesas que farão parte daquele determinado período, daquele ano. O princípio da anualidade é exatamente esse princípio que traz o fato do orçamento, ele deve ser anual, ele deve ter periodicidade anual. Então, essa periodicidade é diferente do que é aplicado pelas entidades privadas, ela deve coincidir com o ano civil. O princípio do equilíbrio limita o endividamento. O montante das despesas fixadas, ele não pode ser superior ao da receita prevista. E o princípio da exclusividade, que a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho tanto à previsão de receita quanto à fixação de despesa. Princípio da programação, vinculação necessária à ação governamental planejada. Da legalidade, que todo o orçamento deve ter prescrições legais orçamentárias. O princípio do orçamento público, que as parcelas das receitas e das despesas devem ser incluídas no orçamento em seus totais, sem quaisquer deduções. Da não afetação da receita, veda a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas. Existem algumas exceções que a gente pode ver mais na frente. E, por último, o princípio da especificação ou especialização. Preconiza a identificação detalhada da receita e da despesa para que não figurem de maneira global. Então, a gente vai ter que dar uma estudada nesses princípios e provavelmente a gente faça o reconhecimento à medida que a gente for estudando um pouco mais. Vamos ver agora o que são créditos orçamentários. Então, no planejamento é autorizada e definida a execução de programas de trabalho de cada órgão. Então, essa autorização que é dada na lei orçamentária leva o nome de crédito orçamentário. Então, os órgãos recebem uma autorização para efetuar determinadas despesas. Então, e essa autorização é chamada de crédito orçamentário ou crédito inicial. Então, a responsabilidade pela elaboração orçamentária deve observar as regras de todos os princípios que foram estudados anteriormente. Então, as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento, nós chamamos de créditos adicionais. Então, o crédito orçamentário é uma autorização inicial. E os créditos adicionais é quando há uma dotação insuficiente ou quando aconteceu alguma coisa, alguma calamidade, precisa de um reforço. E a gente vai ver um pouquinho sobre créditos adicionais. Antes disso, a gente precisa estudar mais um pouquinho sobre... vamos ver aqui a classificação dos créditos adicionais, que são essas dotações extras que acontecem. A gente classifica em 3 tipos: os suplementares, os especiais e os extraordinários. Então, os suplementares, eles são destinados a reforço de dotação orçamentária. Os especiais são destinados a despesas para os quais não haja dotação orçamentária específica. E os extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Então, os créditos suplementares e os créditos especiais, eles deverão ser autorizados por lei e aberto por decreto do Executivo.
e veda a abertura de créditos especiais e suplementares sem a prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Já os créditos extraordinários poderá ser feita por medida provisória do Poder Executivo, pela própria natureza do crédito, né, para despesas urgentes ou imprevistas, e é dispensada a indicação dos recursos disponíveis. Então, vamos lá. Os 3 tipos são suplementares, especiais e os extraordinários. Então, vamos falar um pouquinho sobre descentralização orçamentária. O orçamento, ao ser aprovado, é registrado nas unidades orçamentárias de cada órgão. Então, cada órgão recebe o seu crédito orçamentário e deverá descentralizar para as unidades administrativas executarem esse orçamento. A essa transferência de crédito entre unidades gestoras do sistema dá-se o nome descentralização. Essa descentralização pode ser interna, ou seja, entre unidades gestoras de um mesmo órgão, do qual chamamos de provisão, e a externa, que é entre unidades gestoras ou entidades de estruturas diferentes. Então, essa descentralização externa chamamos de destaque. Descentralização financeira. Então, é um procedimento referente à solicitação, aprovação e liberação de recursos financeiros de natureza orçamentária ou extra-orçamentária. Então, para o controle do fluxo de caixa e em obediência à unidade de caixa, e a fim de garantir que as unidades orçamentárias, que os recursos financeiros sejam tempestivos e suficientes à execução de seus programas de trabalho. Existe aí a descentralização financeira, cujo procedimento é solicitação, aprovação e liberação dos recursos. Então, o órgão central de programação financeira é o Ministério da Fazenda, que se utiliza da Secretaria de Tesouro Nacional, responsável pela conta única do Tesouro Nacional e pela descentralização dos recursos financeiros aos setoriais de programação financeira. Descentralização financeira. Se for interna, né, transferência entre unidades gestoras de órgãos diferentes, aliás, externa, transferência financeira entre unidades gestoras de órgãos diferentes, chamamos de repasse. Então, repasse é a descentralização financeira entre unidades gestoras de órgãos diferentes. E a transferência financeira entre unidades gestoras de um âmbito de um mesmo órgão, ou seja, a transferência financeira interna, chamamos de subrepasse. Então, é importante entender esses conceitos de repasse, de subrepasse, de provisão e destaque. Então, é importante a gente destacar que também existem transferências financeiras que são destinadas a atender restos a pagar. Então, o que seria restos a pagar? A gente vai ver lá na frente, quando a gente estiver estudando as despesas públicas, que são despesas empenhadas em um determinado exercício financeiro, mas que chegou ao final desse exercício e ela não foi paga, não houve a transferência financeira para pagamento. E esse restos a pagar, já antecipando, a gente classifica como extra-orçamentário. Pronto, gente, a gente deu uma espiada aqui básica, uma viajada sobre o orçamento público, procurando entender um pouquinho de como ele funciona. E no próximo módulo, que a gente vai estudar as receitas e as despesas, seus conceitos e classificação, espero poder ajudar um pouquinho mais em relação ao estudo do orçamento. Obrigada e bons estudos!